Find me, hope you find me. I'll be back home when the sunrise, when the sun. Olá, meu nome é Rosane Santos e eu sou psicóloga. Bem, lá no final de 2012 eu tive a minha segunda filha e eu estava me preparando para voltar ao meu trabalho porque eu atendo lá no consultório. E eu confesso que eu estava super desanimada, desmotivada com a minha profissão. Eu sempre acreditei na psicologia, mas assim como tantos e tantos outros profissionais da minha área, eu não conseguia viver da minha profissão. Nesse tempo eu atendia por convênios, por plano de saúde, e o que eu ganhava era menos do que o salário de uma babá que eu poderia pagar para cuidar dos meus filhos. Foi então que eu fui em busca de marketing. E nisso eu fui numa agência para ver uma forma de divulgar o meu trabalho. E eles me disseram algo mais ou menos assim: faz cartão, faz folder e espera. Afinal, você sabe que não é permitido fazer marketing na saúde. E aquilo me deu um desespero. Como é que eu poderia esperar? Eu já tinha 7 anos de formada, 2 filhos pequenos. Como? E nisso, eu também ganhei um processo de coaching de carreira. E eu me lembro que mais ou menos lá pela 5ª sessão nós falamos sobre marketing. E após o encerramento dessa sessão, esse coach parou e me disse algo mais ou menos assim: Rosane, eu recebi um vídeo aí de um cara que fala sobre um jeito diferente de fazer marketing. Olha, não coloquei muita fé nisso não. Parece aquelas coisas assim de ganhe dinheiro fácil lá na internet. Mas eu vou te mandar, quem sabe isso de algum jeito te ajuda. E olha, eu não sei porquê, mas quando ele falou jeito diferente, era como se tivesse uma luz. Então sim, parece que existia um jeito. E mesmo sem nem saber mais ou menos o que era, eu fiquei no pé dele até que ele me enviou o link de um vídeo, que era o primeiro vídeo de lançamento do Fórmula de Lançamento. E eu falo o seguinte, nos primeiros 30 segundos do vídeo, eu comprei já o Fórmula. Eu vi ali na minha frente um cara que eu nunca tinha visto na vida, com um olhar meio hipnótico, me falar sobre um tal de marketing de esperança, que era o que eu tinha ouvido, versus marketing de relacionamento. E para mim foi, uau, achei, existe um jeito. E essa pessoa era você, Érico. Mas logo depois vieram... Ai, credo. Mas logo depois vieram os problemas. Você falava vendas, abrir carrinho, gatilho, oferta. Meu Deus, aquilo era pior do que grego. Eu não entendia nada. Mas eu passei dias e dias, madrugadas e madrugadas, vendo tudo que falava disso na internet. E eu ficava pensando, poxa, mas eu sou psicóloga, será que isso vai funcionar para mim? Até que em uma dessas buscas eu vi uma entrevista sua com uma psicóloga americana que usava esse método. E pronto, para mim era tudo o que eu precisava para me convencer. E claro, para convencer o meu marido que eu não estava ficando louca querendo comprar um curso online lá em 2013 de um cara que eu nunca vi na vida. E foi assim que eu entrei na turma de junho de 2013 para o Fórmula de Lançamento. E nisso, no final do ano, em dezembro, eu fui para o evento ao vivo e aqui nós tiramos essa foto. Aqui o meu marido te disse, essa é minha esposa, ela é psicóloga em Goiânia e você ainda vai ouvir falar muito dela. O meu sonho era ter a agenda lotada, fila de espera, mas lá no evento ao vivo eu entendi que tudo isso ainda poderia ser muito maior, que eu poderia sim fazer o tão sonhado 6 em 7 com cursos e não simplesmente, ou não somente com os meus atendimentos individuais. E nós voltamos de lá, fizemos mais ou menos uns 6 meses depois o nosso primeiro lançamento de semente e nisso nós faturamos R$5.000 e nós ficamos tristes. Alguns colegas falavam assim, mas que bom, vocês recuperaram o valor do investimento. Mas nós não entendíamos isso. E mais ou menos uns 6 meses nós lançamos de novo, fizemos R$18.000. E mais uma vez, ficamos tristes. No outro ano, fizemos de novo, fizemos
um novo lançamento de semente, faturamos 23 mil e mais uma vez nós ficamos tristes. E eu não me orgulho disso, mas é o que acaba acontecendo quando a gente não tem tanta maturidade para lidar, né, com os negócios. E nisso o tempo foi passando e nós começamos a pensar que esse negócio de 6 em 7 era impossível para a gente, que funcionava para os outros, mas que a gente não tinha nem habilidade, nem capacidade. E eu falo nós, porque dentro disso meu marido saiu do trabalho dele, ele era da área de tecnologia, e nós ficamos juntos trabalhando aqui no marketing digital e eu também no consultório. Em 2015, eu cheguei para São Paulo para fazer um tipo de curso de desenvolvimento pessoal, achando que eu poderia ter algum problema, né, que era alguma coisa comigo. E era por isso que a gente não atingia aí os 6 e 7. E eu passei lá uma semana, voltei, lançamos de novo. E foi o pior lançamento de todos. Nesse, nós não vendemos nada. E para mim aquilo era sentença, fracasso completo. E eu pensei assim, deixa isso para lá, realmente isso não é para nós. E tanto que em 2015 a gente chegou até a comprar as passagens para ir para o evento ao vivo do Fórmula, mas a gente nem foi. Porque tá lá era saber e ver de perto pessoas tendo resultados gigantes e era bater de frente com a nossa sensação de fracasso. Só que, paralelo a isso, né, o meu sonho, aquele lá que eu fui lá no começo, de ter agenda cheia, lista de espera, isso começou a acontecer. Com o eco de cada um desses que eu chamava até então, né, de lançamentos frustrados, o meu nome como psicóloga cresceu de uma maneira surreal. A minha agenda lotou de pacientes particulares, eu fui convidada para participar de eventos, fazer palestras, entrevistas em rádio, entrevistas em TV, e com tudo isso, eu saí de um ganho mensal de R$ 1.500 para R$ 20 mil, só com atendimento individual de psicoterapia. Só que, dentro disso, o meu marido começou a ser simplesmente o marido da doutora famosa. Quer dizer, ele não era nada. Ele ficava em casa com as crianças, administrando ali os contatos, a minha agenda, os vídeos, coisas assim. E nisso eu me lembro de um dia que meu pai chegou para mim e falou assim, filha, você não acha que isso está errado, não? Você passa o dia inteiro trabalhando e o seu marido em casa com as crianças? Bom, e o final disso, né, foi meu marido em depressão e o nosso casamento mergulhado numa crise terrível. E uma semana antes do evento ao vivo de 2017, nós tivemos uma discussão tremenda e no final nós decidimos que ele iria sim ao evento, mas ele iria sozinho. E se lá ele não visse nenhuma perspectiva para ele voltaria para Goiânia e aqui ele arrumaria um novo emprego. Só que, né, uma vez que nós temos contato com esse mundo paralelo, é impossível fingir que tudo isso simplesmente não existe. E ele voltou de lá alucinado. E nisso nós decidimos então lançar um novo projeto. Mas o que mudou, né, que foi que na primeira vez nós estávamos juntos no nível de importância e de presença. Ele deixou de ser o marido da doutora famosa para ser alguém que pudesse também ser reconhecido por aquilo que ele sabia. E para mim era como se ele tivesse então renascido de novo. E nisso, em março desse ano, nós fizemos o primeiro lançamento semente desse novo produto, que é uma mentoria para psicólogo, e nós faturamos R$ 53 mil. E agora, no dia 1º de setembro de 2018, 5 anos após o primeiro momento que eu tive contato com tudo isso, né, que é o mundo da fórmula de lançamentos, sim, nós fizemos nosso primeiro 6 e 7. Nós batemos 111 mil de faturamento. E aqui o maior resultado não é realmente o ganho financeiro. O maior resultado é ver o renascimento do meu casamento, da minha vida, da minha família. E hoje nós realizamos os nossos sonhos, ajudando outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Hoje já são quase 50 psicólogas ajudando pessoas com essa mesma técnica lá que um dia mudou a minha vida. Então, empreender realmente transforma. Obrigada, Érico, por sua coragem, por sua determinação, por me ajudar e ajudar a mudar, né, a história da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, enfim. Um grande beijo para você. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Queria só fazer um teste de som, se a house, meu som tá legal, tá chegando aí? Excelente, tá chegando aí. A gente está aprendendo muito com essa transmissão aqui. De onde eu estou transmitindo? Estou transmitindo do meu escritório. Lá no meu Stories tem mais ou menos como é que a gente fez. Já que não tem ninguém trabalhando, já que está todo mundo de casa, por que não usar o escritório para fazer essa transmissão do segundo episódio dessa maratona 6 em 7 em casa? O combustível ideal para você chegar ao seu 6 em 7. Vamos recapitular rapidinho como é que é a jornada do 6 em 7. Se a gente tivesse que o 6 em 7
como se fosse a Lua, né, ou um astro lá. O que a gente precisaria para chegar lá? A gente ia precisar de um foguete, a gente ia precisar colocar combustível nesse foguete, e a gente ia precisar de uma jornada para chegar lá. São essas três coisas do caminho, né? Como foi para ir para a Lua, o que a gente precisou? De um foguete, precisou de combustível, precisou de uma jornada. Como é que é mais ou menos assim? Ontem eu falei sobre esse foguete. Eu falei sobre que instrumento que as pessoas usam para chegar ao 6 em 7, para ter essa possibilidade de chegar ao 6 em 7. Eu falei de dois tipos de cérebro que as pessoas que compram digitalmente ou não têm, do sistema límbico e do sistema do sistema límbico e no neocórtex, ou cérebro emocional e cérebro racional. E eu falei que essa técnica que eu uso, que chama fórmula de lançamento, ela fala com o emocional. E te falei como é que a gente faz isso. Falei que a gente faz isso através de gatilhos mentais. Falei do gatilho mental da reciprocidade, autoridade, prova social, entre outras coisas. Vários gatilhos mentais que vocês ficaram sabendo. Inclusive, você já parou para pensar quais os gatilhos mentais que eu expliquei na aula de ontem? Eu já apliquei hoje? Quais? Inclusive, se você estiver aí, se você estiver assistindo essa transmissão, pode ser que você esteja assistindo essa transmissão, né, pelo YouTube, pela nossa página do YouTube, ou pela primeira vez que a gente está transmitindo ela no nosso grupo de Facebook, está lá também, lá você pode comentar e interagir. Mas eu falei de gatilhos mentais, falei também da sequência de gatilhos mentais usadas nesse foguete. Mas uma pergunta que paira é a seguinte: Érico, saquei gatilhos mentais. Funciona gatilhos mentais. Quiçá, os gatilhos mentais que você está fazendo agora parecem até estar funcionando em mim, mesmo que você esteja explicando isso. Só que eu não sei como eu aplico isso no meu negócio. Ainda não está claro para mim como eu aplico isso no meu negócio. Quiçá, esse é o tema da aula de hoje. Da primeira aula foram o veículo, os gatilhos mentais e a sequência dele. A segunda aula é: por que essa aula de hoje, por que algumas pessoas atingem o 6 em 7 mais rápido do que as outras? Que tipo de produto é ideal para o 6 em 7? Esse é o tema da segunda aula. O que vai fazer você, independente se você é um aspirante ou empreendedor, fazer o 6 em 7 mais rápido? Que tipo de produto? Eu costumo usar a metáfora de combustível. É isso que eu vou discorrer hoje. Independente se você é profissional liberal, independente se você é um empreendedor convencional, e por aí vai. Na terceira aula, eu vou resolver uma pergunta que paira nas pessoas depois de ver a primeira e a segunda aula. Érico, saquei o veículo, os gatilhos mentais, saquei o produto, só que eu não tenho produto, eu não tenho audiência, eu não tenho reputação, eu não sei o que lançar. É possível fazer o 6 em 7? Um categórico sim, eu vou provar isso na terceira aula. Uma vez que você sabe o veículo, o combustível, eu vou pedir para a ajuda da equipe me ajudar aqui. Uma vez que você sabe, eles vão ajudar enquanto vai acontecendo. Inclusive, eu falei que isso podia acontecer porque a gente está em casa, né, Karina? Estamos todo mundo em casa. Você consegue sozinha? Alguém vai precisar te ajudar? Enquanto isso, eu vou explicando para a galera. Então, veículo, combustível, e agora essa live vai dar clique, né? Caramba, vai ficar famosa essas lives que acontecem isso. Uma vez que você tem um veículo, combustível, você vai precisar da jornada. E assim como ir para a Lua, uma jornada, ela vai precisar de você saber não só o caminho, mas os obstáculos, as estratégias e táticas, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E quando você entra em qualquer jornada de empreendedorismo, vai acontecer obstáculos. Vai acontecer coisas que você precisa saber. Então, você tem que ter ferramentas, táticas e estratégias para lidar com isso. Agora, olha que interessante que já aconteceu. A gente já tem 35 mil, pelo menos 35 mil, e a gente fez esse slide um pouco antes de entrar nessa Masterclass, já tem 35 mil pessoas na comunidade do Facebook. E eu recomendo, se você está me assistindo e não entrou nessa comunidade, entra lá. Lá você vai ter a chance de ter sua pergunta respondida pela minha equipe e até interagir com outras pessoas. E a gente está experimentando uma coisa a partir dessa segunda live, que a gente também está transmitindo essa aula ao vivo pelo Facebook. Então, as pessoas que estão lá no Facebook estão comentando, então a gente está fazendo essa parada. Então, não pelo Facebook, pelo grupo do Facebook, só para a galera que está lá no grupo. Então, é importante que você entre lá, mas já tem 35 mil pessoas. Já tem 115, eu acho que mais de 100 mil pessoas no Telegram também. Inclusive, se você não sabe como é que entra no Telegram dessa maratona, é importante que você vá lá no Facebook, faça uma pergunta, minha audiência vai te ajudar. Dito também que no Facebook existem tarefas para que você possa fazer com que essa Masterclass
fazer com que essa maratona, essa aula dessa maratona, seja mais aproveitada por você. Eu coloquei tarefas, que lá no grupo de Facebook chama unidades. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Às vezes a gente ouve só escutando, mas às vezes a gente também ouve fazendo. Então vai lá, clica no concluído, que vai dar certo também. E quando você entra na comunidade do Facebook, pelo menos pelo seu celular, outra dica para vocês, é que tem umas coisas que chama tópicos populares. E quando você vai nos tópicos populares, você pode clicar em episódios, dá uma olhada aí, episódios. E aí você vai ter os episódios dessa aula. Se você ainda não viu o primeiro episódio, clica em episódios, que lá está a gravação do primeiro episódio. Olha só, você vai poder acompanhar. Se você já viu esse segundo episódio também, quando a gravação estiver disponível, vai estar lá também. Vai ter as lives 6 em 7. O que são as lives 6 em 7? Todo dia, durante essa maratona 6 em 7 em casa, às 10 e 7 da manhã, eu entrevisto alguém que fez o 6 em 7. E depois eu faço uma mentoria. Olha que interessante. Você quer ter a chance de ter uma mentoria comigo ao vivo amanhã? Então, todo dia, às 10 e 7, é isso que você precisa fazer. Rolou? Não. Então, vamos pedir ajuda aos universitários. Mas vamos lá. Então, como é que você tem acesso a essas gravações? Você vai ter acesso a essas gravações entrando na comunidade do Facebook e clicando em Live 6 em 7. Agora, a pergunta que paira, que eu sempre falo para vocês, é fácil fazer o 6 em 7? Não. É possível? Sim. E uma coisa eu te digo, a maioria dessas pessoas que estão aí, nessa foto, inclusive, foi a foto em 7 de dezembro do ano passado. 7 de dezembro do ano passado eu tirei essa foto. E tinha nesse evento as pessoas, os alunos da fórmula de lançamento. E as pessoas que estão em vermelho, elas são as pessoas que fizeram 6 em 7. E a grande maioria delas não fizeram 6 em 7 com o produto que esperavam lançar, quando entravam na fórmula. Então, primeiro, a maioria delas, eu diria que uma grande parte delas, não sei se é a maioria, uma grande parte delas não tinha ideia do que lançar, e as das que tinham ideia do que lançar, acabaram não lançando aquilo que esperavam que iam lançar. Por que isso acontece? É muito difícil você traçar o que você vai lançar sem conhecer esse mundo por dentro. É difícil você traçar até onde você pode ir sem você conhecer esse mundo paralelo. E eu vou dizer que eu caí nessa mesma situação. Porque hoje eu queria explicar para vocês o que aconteceu comigo. Como aconteceu uma parada muito grande. Como eu descobri o Viagra, do marketing digital. E ao descobrir o Viagra do marketing digital, nesse segundo episódio, eu vou te dizer qual é o produto mais fácil de se fazer 6 em 7. Qual que será o produto? E eu vou falar para vocês como é que eu descobri isso. Por que eu falo Viagra? Tem alguma conotação sexual aí? Não. Apesar de ter, não tem. O que eu quero dizer com isso? O Viagra foi um remédio que foi desenvolvido por um laboratório chamado Pfizer. E a Pfizer, quando ela estava pesquisando tal remédio, ela não estava pesquisando um remédio para impotência sexual. Ela estava pesquisando um remédio para taquicardia. E aí, na fase de testes, à medida que ela distribuía a tal pílula, que da época não sei se era azul ou não, se é marketing o azul da pílula ou não, mas quando ela distribuía essa pílula, o que acontecia? As pessoas para qual ela distribuía essa pílula, no outro dia voltavam desesperadas pedindo a pílula. Elas estavam malucas. Por quê? Curou um problema muito maior para elas do que taquicardia. Agora eu pergunto para você, está me assistindo. É impressionante, aparentemente lá essa não é uma situação que acontece no marketing digital. Ninguém admite que tem, mas eu vou te contar um segredo. A Pfizer fez muito dinheiro vendendo essa pílula. Extremamente dinheiro. Inclusive ela esperava, pelo que eu li na internet, faturar cerca de $1 bilhão no primeiro ano, e faturou isso nos primeiros meses. Basicamente, acidentalmente, ela tinha descoberto um produto que tinha muito mais caráter lucrativo do que qualquer coisa que ela já tinha feito. Ela tinha descoberto um produto muito mais lucrativo. E por que eu estou contando isso? Porque eu acidentalmente... Deu certo aqui? Ah, valeu, equipe. Obrigado mesmo. Porque eu acidentalmente
descobri o Viagra do marketing digital, um produto que tinha muito mais lucratividade. E qual produto era esse? Lembra da live de ontem, onde eu expliquei que a minha primeira empresa foi uma empresa de leilão de imóveis? E para quem ainda não assistiu, fique sabendo que na minha primeira empresa que eu fiz o 6 em 7, ela vendia o acesso a uma base de dados que diziam onde estavam os leilões de imóveis no Brasil. Então, se você era investidor de imóveis, você tinha duas opções. Ou você assinava um bando de jornal para saber onde os imóveis iam ao leilão no Brasil, ou você simplesmente assinava a minha ferramenta e você acessava isso num site em um lugar só. Basicamente, de uma maneira mais organizada. Só que aí, e é esse triângulo aqui que você tem que sair aprendendo na live. É isso aqui. Se na primeira live você precisa distinguir que existe um cérebro racional, um cérebro emocional, que a maioria das vendas acontece quando você vende para o emocional, e para vender com o emocional você tem que aplicar gatilhos mentais em sequência, espaçados de certa forma. Essa é a sacada da primeira live. Nessa segunda live você tem que sacar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui veio da ideia do Hugo, o meu irmão. O Hugo faz, geralmente, podcast 6 em 7 comigo. O que aconteceu com o Hugo? A gente fez o 6 em 7 no nosso produto, da base de dados, da nossa ferramenta. Só que a nossa ferramenta, ela só vendia para quem investia em leilão. Faz sentido? Quem mais que não investe em leilão vai precisar de uma ferramenta que precisa de localizar leilões? Não faz sentido, né? E aí, quando eu estou numa galera ao vivo, né, quando eu estou numa multidão de pessoas, cerca de 1.000 ou 2.000, depende dessa masterclass que eu vou dar, eu pergunto para a galera, quantos de vocês aqui ao vivo investem em leilão? E como eu não posso fazer isso agora, porque a gente está numa masterclass, você vai ter que acreditar em mim. Se tiver 3 ou 4 pessoas, entre 1.000 a 2.000 pessoas que investem em leilão, é muito. Geralmente tem 2 ou 3. Só tem 2 ou 3. Então veja bem o tamanho do meu mercado. Naquelas 1.000 pessoas só tinha 2 ou 3. Só que o Hugo teve uma ideia muito grande. Ele fala assim, Érico, falava na época. Érico, leilão de imóveis é uma parada muito massa, porque permite a gente comprar imóveis abaixo do valor de mercado. E as pessoas querem comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Isso é, comprar um imóvel por uma fração que ele vale no mercado real. Só que elas não sabem que leilão é esse veículo. Por que que a gente não faz um curso que ensina a investir em leilão de imóveis? Se a gente fizer um curso que ensina a investir em leilão de imóveis, a gente vai transformar aquela pessoa que não conhecia em leilão de imóveis numa pessoa que conhece leilão de imóveis. E se ela conhece leilão de imóveis, eventualmente ela vai querer comprar a minha ferramenta. Então, o que ele quis dizer? Hoje a gente estrutura isso desse jeito. Qualquer negócio, você que está me assistindo, você não é a exceção, e eu desafio qualquer pessoa que estiver escutando essa live a achar uma exceção no que eu vou falar. Qualquer negócio, nesse caso estou falando de 100%, sem discussão, tem 3 tipos de cliente. E aí, o que eu represento por esse triângulo? O primeiro tipo de cliente é o cliente que conhece o seu produto, sabe que precisa do seu produto e quer comprar um produto. Por exemplo, se é uma escola de inglês, ele sabe que precisa falar de inglês, ele está procurando uma escola de inglês agora, ele quer entrar numa escola de inglês. Ah, Érico, mas me dá um exemplo de produto físico, por exemplo. Ele gosta de uma cachaça X, ele sabe que quer aquela cachaça X, e ele está procurando comprar aquela cachaça X. Cachaça, sei lá o que, Germano, ou sei lá o que, Salinas, ele sabe. Todo negócio tem esse um tipo de cliente. Se é consultoria, ele sabe que tem aquele problema, ele está procurando um consultor para resolver agora. Se é coach, se é psicólogo, se é serviço, não importa. Ele sabe e está procurando. No meu caso, olha só, de leilão de imóveis, eu invisto em leilão de imóveis, eu tenho dificuldade de achar leilão de imóveis, eu estou procurando um jeito mais fácil de encontrar os leilões de imóveis. É um desses. Esse é um tipo de cliente. Ele tem consciência do produto,
está procurando comprar o produto agora. Ele está o quê? Motivado. Eu espero que isso não caia. Vai cair não, vamos ter fé. Motivado, que está balançando. Show, ele está motivado. Então ele tem consciência, ele sabe que existe o produto. E ele está motivado a comprar. Existe uma segunda categoria. Ele também tem consciência do produto. Consciência. É um C+, que eu chamo isso aqui. Só que ele tem consciência, ele sabe que precisa, só que ele está procrastinando. Como assim? Ele procura um produto, sei lá, uma escola de inglês, eu sei que eu preciso, mas hoje não. Ah, minha esposa está grávida, eu preciso comprar o carro, mas hoje não. Quem sabe amanhã? Agora é o seguinte, para cada um que sabe que precisa não estar procrastinando, existem cerca de, eu vou dizer aqui, para cada um desse, eu vou chutar que existem cerca de 20 desses. Ah, é? Porque o ser humano procrastina. Naturalmente. Todos nós procrastinamos. Inclusive, quando eu pergunto para a galera, quando a gente está ao vivo, eu falo assim, quantos de vocês procrastinam? A maioria levanta, mas tem sempre um que demora para levantar, que é o cara que mais procrastina. Todos nós procrastinamos. Se todos nós não procrastinássemos, todo mundo entregaria a declaração de imposto de renda 1 ou 2 ou 3 ou 4 semanas antes. Se todos nós não procrastinássemos, não haveria fila na véspera de Natal para comprar os presentes. É normal. Então, para cada uma pessoa que procura uma academia, tem 20 procrastinando. Até aqui, tudo bem. Porque até aqui, a maioria das pessoas sabem fazer marketing, é intuitivo. Inclusive, se você vai fazer marketing para o cliente 1, que está procurando e sabe que está procurando, você está fazendo uma briga de faca, uma guerra, porque está todo mundo atrás desse um cliente, brigando. E aqui você tem que brigar com o quê? Como é que você briga com seu concorrente aqui? Geralmente, preço. Você tem que baixar o preço. Geralmente você é forçado a baixar a margem, é uma desgraça. Aqui, um pouco menos aqui, porque aqui talvez o cara não esteja procurando, mas é o que é. Só que é o seguinte, a fórmula de lançamento não é focada nem nesse 1 e nem nesse 2. Ela é focada num outro tipo de cliente que eu acho que tem cerca de 1000. Para cada um desse cara que conhece o produto, que sabe que precisa do produto, tem cerca de 1000 desse terceiro tipo de cliente. E qual é esse terceiro tipo de cliente? É o cliente que precisa do produto, que o produto vai ajudar ele, só que ele não sabe que precisa. Nossa, é mesmo? Como é que eu demonstro isso quando eu estou ao vivo para as pessoas? Eu chego naquela multidão de pessoas, inclusive nesses vídeos que passam antes, você vê a multidão, né, e tal. Eu estou até com um saudosismo de estar com vocês, assim, tá? Esse negócio me dá... Estou doido para poder fazer uma parada dessa de novo. Curto pra caramba a energia de vocês, mas quando eu estou lá e pergunto, eu falo assim, quantos de vocês investem em imóveis? E aí levantam duas mãos. Ó, esses caras aqui, ó. Quiçá um pouco desses caras aqui. Aí eu falo uma pergunta diferente. A pergunta é, quantos de vocês queriam, se tivessem uma chance de integralmente comprar um imóvel por exatamente 50% abaixo do valor de mercado? E quando eu falo 50% abaixo do valor de mercado, não é 50% do preço que a pessoa quer vender, não. Né? Porque você vai botar o imóvel para vender, a pessoa coloca o preço que ela acha que vai vender. Não, pelo preço que vende. Imagina o preço que vende. E comprar pela metade do preço. Quantos vocês queriam? Nessa hora, a maioria levanta a mão. Eu chego até a fazer eu vou fazer isso mais para frente. A maioria levanta a mão. Espera aí, o produto que entrega isso é o mesmo. Para a gente era o mesmo. Leilão de imóveis, mas a diferença aqui é de 1 a 3 para cerca de 1000. E essa foi a sacada do Hugo. A gente vai fazer um curso que ensina as pessoas a comprarem imóvel abaixo do valor de mercado, cerca de 50%, porque isso todo mundo quer, isso eu sei. E nesse curso eu entrego o quê? Leilão. Então foi a primeira vez que intuitivamente eu vi a aplicação do você vende o que eles querem
entrega o que eles precisam para chegar lá. Você vende o destino. Qual que é o destino? Eu costumo apelidar nas minhas lives do destino de Roma, metáfora, Roma. Qual que era a Roma da minha audiência de leilão de imóveis? Comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Quanto, Érico? 50%, é isso que eles estavam interessados. Eles queriam aprender a comprar imóvel a 50% abaixo do valor de mercado, ótimo. Isso é o que eles queriam, esse era o destino. E qual era o veículo para chegar lá? O curso de leilão de imóveis. E aí a gente fez um lançamento desse curso de leilão de imóveis. E aí o Hugo falou assim, a maioria das pessoas falam para eu dar esse curso de graça, mas eu não vou dar não. Porque toda vez que eu dou alguma coisa de graça para alguém, essa pessoa, esse alguém, nunca faz o curso. E se a pessoa não fizer o curso, ela não vai precisar da minha ferramenta. E se eu não vender a ferramenta, não vai fazer sentido. Então, quer saber de uma coisa? É que eu vou vender esse curso caro. Porque quanto mais caro é o curso, mais a pessoa tende a implementar aquilo. Essa era a ideia do Hugo. E a gente foi lançar o curso. Já que a gente já sabia lançar, lembra do veículo? A gente já tinha um veículo, né? Sabia lançar, a gente sabia vender. E fomos lançar o curso. Gente, eu nunca disse que eu vim de uma família pobre. Minha mãe não era rica, ela pagava a escola, mas pagava escola particular para a gente. Então, assim, eu nunca passei fome. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, fui para Londres, também ganhava dinheiro. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, eu ganhava em um mês o que o meu irmão mais velho demorava para ganhar em 1 ano de trabalho. E ele é engenheiro elétrico, formado pela Unicamp, trabalhando numa empresa de comunicação de satélite. Interconectava várias pessoas que queriam fazer conexões mais complicadas, e ele fazia isso. Então, era uma pessoa que tinha um emprego bom em São Paulo. Eu ganhava isso 1 ano. Mas depois que a gente fez esse lançamento desse curso, eu nunca tinha visto. O curso dava N vezes mais dinheiro, mas muito mais dinheiro do que a ferramenta. Pensa comigo. O curso, os clientes potenciais do curso estavam nessa categoria. Passo 1. Então, tinha mais volume de potenciais clientes. Mais volume, mais potenciais vendas. Essa é a primeira coisa. 2, não tinha concorrência. Não tinha concorrência. Por que não tinha concorrência? Porque a concorrência, em qualquer negócio convencional, foca no mercado 1 e no mercado 2, porque ele não sabe vender para o mercado 3. Porque não é do mesmo jeito que se vende para o mercado 3. Você tem que, aí a gente vai falar exatamente como é que para. Não é do mesmo jeito. Não tinha concorrência. Mas, outra coisa, o valor do curso era alto. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que as pessoas mais valorizam nessa vida, sabe o que é? Sabe o que elas pagam mais dinheiro nessa vida? E demorou para eu sacar isso. Tempo. Eu não vendia um curso. Eu vendia tempo. Anos investindo, fazendo acontecer naquele mercado. E a pessoa, em algumas horas, podia simplesmente absorver aquilo. E conhecimento transforma. Nada vai gerar um retorno, nada tem o potencial de gerar um retorno de investimento, nem a poupança, nem Bitcoin, nem ação, nem nada, nem ouro, nem dólar, nem se você tivesse comprado dólar há 20 anos atrás, você teria mais retorno de investimento. Conhecimento tem o potencial de gerar muito mais retorno em cash na conta bancária. É conhecer. O cara que aprendia a comprar imóvel abaixo do valor de mercado, ele não desaprendia isso.
Um cara que aprende a fazer o 6 em 7 não desaprende, dá uma olhada. A Rosane, aquela pessoa, aquela psicóloga que fez o primeiro testemunho, no ano passado, se não me engano, eu tenho certeza que agora, nesse último lançamento que ela reportou, ela fez mais de 300 mil reais. Aquela psicóloga, em um lançamento. Agora, durante esse período muito louco que a gente está vivendo. E eu postei o testemunho dela no grupo de Telegram. Aos São Tomés que estão aí, São Tomesano, você pode ver lá. Nada de errado com isso. Mas conhecimento. Então eu podia cobrar um valor alto. E tinha uma parada mais louca ainda. Conhecimento é fácil de produzir. Porque a matéria-prima que você precisa, sabe o que é? Você não precisa mais do que isso e talvez um laptop se você não gosta de trabalhar numa tela pequena. Só isso aqui. Mais nada. No caso do meu curso de leilão de imóveis, eu fumei meu irmão. O que eu precisei? De um irmão que nem bonito era, nem precisava ser bonito, e um celular. E um computador para subir essas paradas. Hoje eu entrevistei o Rafael. Ele fala isso, lá na live 6 em 7. Um celular. Então, custo de produção, vamos falar para ter empresário aí, custo muito baixo. Sem ter que alugar lugar, sem ter que comprar câmera, simplesmente com o celular. O custo de produção muito baixo, o valor que eu podia vender era mais caro. Agora, para você que está no mercado, e eu falo isso porque eu dei exemplos de pessoas que fizeram 6 em 7 com cachaça, dei exemplos de pessoas que fizeram 6 em 7 com semijoias, e quando eu entrevistei a Sabrina Nunes das semijoias, ela falou assim, Érico, para eu vender R$1 milhão, e ela vendeu R$1 milhão em menos de 7 dias em semijoias, você não tem noção da logística de distribuição que eu tenho. Eu alugo um galpão em Limeira. E aí a gente para pensar, só que o valor é alto, o custo é baixo, e o custo de distribuição de informação também é baixo. Você manda um login, uma senha. Você não precisa de estoque. Você não precisa de, sei lá, o seu curso não estragou. Às vezes a gente enviou um livro para os clientes nossos, às vezes chegava, às vezes não chegava, às vezes chovia, chegava danificado, às vezes o vizinho roubava, e por aí vai. Então, era uma coisa de louco. Então, a distribuição era muito grande. E aí vem a melhor coisa de tudo. Além da gente ter feito dinheiro como a gente nunca ter feito na nossa vida. De vender uma coisa cujo custo de distribuição era barato, que tinha um valor agregado alto, uma alta margem de lucro como a gente nunca viu. Eu não sei qual que é a margem de lucro de atividades ilícitas, mas essa atividade, se os criminosos soubessem a atividade, o lucro que informação dá, eles deixariam de ser criminosos só para entrar nesse negócio. Que você pode fazer isso com ética. Olha só, além disso tudo, tinha um fator muito louco. Impacto. O que eu quero dizer com isso? Ninguém que a gente encontrava com a nossa ferramenta, encontrava o Hugo, que é o expert, né, que era o expert na época, e queria tirar foto com ele. As pessoas que faziam o curso agradeciam o Hugo, traziam presente para o Hugo, às vezes traziam muitos presentes. Eram extremamente gratas pelo resto da vida, por aquele conhecimento que o Hugo passou, porque aquele conhecimento transformou. Então, o impacto era muito maior. Elas queriam até tirar foto com o Hugo, coisa que não é aconselhável. E o mais louco disso tudo, depois da gente vender esse curso, o que aconteceu? A venda da ferramenta explodiu de vender. Depois que a gente vendeu o curso, a venda da ferramenta explodiu, porque muito mais agora pessoas sabiam o quê? Leilão de imóveis. E a venda da ferramenta explodiu. Então, como se não bastasse o dinheiro que a gente fez aqui, a nossa ferramenta fez ainda mais dinheiro. E, Érico, é difícil de ver, se você for parar para pensar, no caso da Rosane, que foi o vídeo que eu comecei essa aula de hoje, aconteceu a mesma coisa com ela. Ela fez os lançamentos, e olha o que sai da boca dela. Como efeito colateral do lançamento, ela virou a doutora famosa. E adivinha o que aconteceu com a agenda da doutora famosa?
Explodiu, lotou. Isso só foi o efeito colateral, não foi nem a causa. Logo, é muito importante que você entenda uma coisa. Se você quer fazer o 6 em 7, se você quer fazer o 6 em 7 e quer fazer rápido, é muito mais fácil quando você não tem que se preocupar com distribuição do seu produto, distribuição. Por quê? Senão você vai fazer o 6 em 7, vai ser a primeira dor de cabeça, depois você vai ter que entregar toda essa distribuição, correio, estoque, lidar com isso. Distribuição é muito mais fácil. É muito mais fácil se você tem um produto com uma alta margem de lucro, porque tem um valor muito grande e um custo relativamente pequeno. E o mais louco disso tudo é que qualquer negócio pode ter um braço de educação. Primeiro porque qualquer negócio tem 3 tipos de cliente. 1, 2, 3. O que conhece e está procurando, o que conhece e está procrastinando, o que não conhece, não sabe que precisa. Não sabe que precisa. E o único jeito de você transformar esse cliente e fazer ele subir para o seu negócio é com educação. No caso do Hugo, foi educar. No caso da psicóloga, da Rosane, foi educar. E é isso que acontece. Se você... A grande pergunta é, desde o princípio, essa foi uma masterclass, uma aula de como você fazer 6 em 7. 6 em 7 são R$100 mil em 7 dias. E essa não é uma masterclass de vender mais um pouquinho. Essa é uma masterclass de fazer pelo menos, é o caminho para você fazer pelo menos isso. E para você fazer pelo menos isso, eu desconheço alguém que faz isso sem os gatilhos mentais que eu expliquei no primeiro vídeo. Importante você fazer em sequência, espaçados, de forma correta. E é muito mais difícil se você não tem um problema de educação. E aí veio a crise, essa pandemia que a gente estava vendo. Porque aí muitas pessoas ainda resistiam a isso. E com isso eu quero enfatizar um depoimento do Bicudo, que ele postou hoje, que eu postei hoje no Telegram. Eu vou até pedir para as pessoas postarem um print do depoimento do Bicudo na comunidade do Facebook para as pessoas verem. O Bicudo é um educador físico. E antes da pandemia, eu já ensinava essa parada. E o Bicudo fez 6 em 7 antes da pandemia, porque eu ensinei ele a fazer o 6 em 7 com isso aqui. Só que agora, ele fez isso por aspiração. Ele aspirou o 6 em 7, mesmo antes de necessitar. Agora não é mais aspiração. Agora, os preparadores físicos não têm outra opção. É ou fazer o 6 em 7, ou ser parte do problema. Por quê? Porque o mundo mudou. A situação que a gente está vivendo agora acelerou o processo. E aconteceu uma coisa muito louca nesse processo. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, se é desde quando eu era gordo, era mais rechonchudinho e tal, que eu vestia camisa para esconder a barriga, aquela coisa toda, antes de fazer exercício, eu não sei. Mas eu falo que eu publico desde 2014. E desde 2014 eu não vi a oportunidade que a gente está vivendo agora. Então essa é a primeira vez que eu falo isso. Nunca, absolutamente nunca, foi tão fácil fazer o 6 em 7. Por quê, Érico? Porque as pessoas foram forçadas pelo mercado a quase se ajoelhar ao digital. Forçadas. E não só eu, não só você, o seu filho foi forçado. Todo mundo está forçado agora. Não é mais uma opção. O 6 em 7 é a solução no momento. É difícil. Antigamente você tinha até a opção de não fazer isso. Você até podia não querer. Agora você não tem nem opção. É ou você aprende isso aqui, ou você tende a padecer nesse mercado. Ou você faz parte da solução e faz um 6 em 7, ou você tende a ter muito problema, que foi o caso do Bicudo. O Bicudo agora é parte da solução, ele é parte dos personal trainers, dos educadores físicos, que agora fazem 6 em 7. E não parte daqueles que estão sofrendo com esse processo. E é por isso que
É por isso que... E o mais louco disso tudo que acontece é que eu faço parte de um grupo de lançadores, né? Faço isso desde 2010 pessoalmente, comecei a ensinar em 2013, mas mais ou menos em 2012, se não me engano, 2010 ou 2012, eu entrei para um grupo disso nos Estados Unidos. E na semana passada foi feito o maior lançamento desse grupo. Então é um grupo que a gente está junto tem cerca de 8 a 9 anos, eu não sei se a gente está contando 8 ou 9 anos, e nunca, igual hoje, foi feito um lançamento tão grande como aconteceu. E ó, lá nos Estados Unidos, a pandemia está mais avançada que está aqui. Quanto está mais avançando a pandemia, mais as pessoas estão digitalizando. E quanto mais digitaliza, mais isso deixa de ser o quê? Uma necessidade para ser uma exigência. Mais que isso deixa de ser luxo para ser uma exigência. E agora eu te pergunto, vai chegar uma hora que você vai sacar, e eu falo isso, vou repetir, vai chegar uma hora que você sacar que isso é possível. A pergunta não vai nem saber se isso é possível. 93% das pessoas que eu fiz a pesquisa aqui, né, que eu fiz no Telegram, na verdade não aqui, dependendo de onde você está vendo, mas no Telegram, já acredita que é possível. A pergunta que elas se fazem é, e elas? Elas não confiam nelas mesmas. E a pergunta que eu te faço é, se não você, quem? Quem que vai fazer por você? Eu vou te falar, ninguém. Ninguém fez até agora, ninguém vai fazer. E a pergunta mais importante que você tem que fazer é, se não agora, quando? Quando você vai fazer? Porque agora está bem mais fácil do que já estava quando a gente publicou muitos desses estudos de caso. Se não agora, quando? E muitas pessoas já estão perguntando, Érico, mas você vai ensinar isso? Como é que vai acontecer? Ó, dia 18/5, às 5 horas da manhã, eu vou abrir uma nova turma da Fórmula de Lançamento. Não vou falar muito agora, eu vou falar um pouco mais para frente. Mas a Fórmula de Lançamento é o curso completo, cerca de 40 horas, onde a gente dá suporte por 1 ano, respondendo todas as suas dúvidas, para fazer esse 6 em 7. É onde a gente separa os curiosos, e está tudo bem ser curioso, não tem nada de errado, dos comprometidos. Quem quer estar comigo, escrevendo, para que eu possa contar essas histórias para frente. E dito tudo isso, eu queria pedir para a minha equipe, porque eu queria trazer aqui um exemplo de pessoas que fizeram o 6 em 7. Eu vou pedir para eles colocarem no ar a parada do jeito que aconteceu, porque vai ser legal. Então, vocês podem trazer o AirPod para me conectar? Show, gente. Inclusive, ó, enquanto a gente ajusta os detalhes técnicos para trazer ela ao vivo aqui, eu queria passar um vídeo para vocês de alguém que fez o 6 em 7 nessa pandemia. E o vídeo é deixa eu só ver aqui, um momento, pedindo para a House fazer. House, você pode passar o primeiro vídeo para a gente? Que é o vídeo da Daniela Braga. A gente trabalha com lettering, que é uma arte pela escrita, né? A gente desenha letras. Em 2017, a gente começou a compartilhar o que a gente sabia, então a gente fazia cursos presenciais. A gente abria as turmas e as turmas não completavam, então a gente tinha que cancelar, porque senão a gente não tinha como arcar os custos. E aí a gente começou a pensar, poxa, vamos fazer um curso online. Quando viu o Érico, quando viu Fórmula, a gente não pensou 2 vezes. Eu lembro que a gente criou tudo do 0. A única coisa que eu sabia um pouquinho era do e-mail marketing, mas era o comecinho. Configuramos todas as páginas, foi tudo muito, assim, tudo na raça. E aí, o primeiro lançamento que a gente fez, que não foi um webinário ao vivo, foi um webinário gravado, que a gente não teve nem coragem, a gente conseguiu fazer
acho que foi 90 e poucos mil reais. A gente fez o segundo lançamento, que foi em julho de 2019, e a gente faturou 70 mil. De julho para novembro, que foi o outro, aí foi um lançamento interno, a gente investiu 12 mil e voltou 105, veio 6 em 7, mas assim, correndo muito atrás, a gente já fez 3 6 em 7. Um foi no comecinho de fevereiro, a gente investiu 15, 16 mil alguma coisa, e retornou 149. Esse último que a gente fechou o carrinho sexta, 6 de abril a 10 de abril. A gente tá fechando os números ainda, mas a gente fez basicamente os mesmos números que de fevereiro. Eu acho que a gente tá fechando em 139, uma coisa assim. Parece que depois do Fórmula, a vida mostrou pra gente o significado de tudo que a gente já vinha fazendo. De bola, show de bola, show de bola. E agora eu queria chamar a Heloísa, se a gente conseguir conectar. Heloísa, você me escuta? Escuto, tô ouvindo bem. Tudo bom? Você tá falando de onde? Eu tô falando de Itapema, Santa Catarina. Eu meio que peguei pelo sotaque. Heloísa, conta pra essa galera como é que você me conheceu. Bom, conheci o Érico em 2018. Eu sou veterinária, né? Só para contextualizar aqui. E eu tinha uma empresa de cursos para médicos veterinários, mas eram cursos presenciais, junto com outras sócias. E uma das minhas sócias, ela ficou sabendo do Érico Rocha, falou, vamos tentar e tal, mas eu não acreditava nesse negócio de curso online para veterinária, achava que não ia dar certo. Por ser uma área da saúde, a gente acreditava assim que não tinha como ensinar pelo online, né? Compramos o curso, mas meio incrédula, né? E aí Deixa eu fazer uma pausa. Tá aqui, a área da saúde, acontece muito. E por que vocês compraram mesmo os incrédulos? Porque não é barato. Como é que foi? O que fez vocês incrédulas, achando que não ia funcionar, pagar o que vocês pagaram? O que fez vocês decidirem? Então, acho que no fundo a gente estava incrédula, mas no fundo ainda tem aquela esperança assim de que vai trazer alguma coisa nova. A gente pensava talvez em não fazer um curso, mas fazer só um congresso online, mas a gente achava assim que não ia ser a nossa base, entendeu? O online. Eu vou te interromper por um motivo didático. E até para usar, eu acho que a gente está aqui e a gente traz você aqui para inspirar e, ao mesmo tempo, tem muito que aprender com você. E eu vou falar o seguinte, quando a gente tem um cliente, isso não necessariamente aconteceu com você, mas me lembrou, quando a gente tem um cliente, ele está para comprar um produto, dá para fazer uma decisão. Não precisa ser nenhum produto, pode ser para alguém para casar, pode ser a viagem de férias, quando era possível viajar de férias, pode ser a marca de alguma coisa. Acontece uma coisa muito louca na cabeça dele. Ele roda 2 filmes na cabeça dele. Já viu falar da teoria dos 2 filmes? Não. Então tá bom, eu nunca expliquei isso, mas vai lá. Um dos filmes, ele imagina o que vai acontecer se der certo. Né? No meu caso, adivinha o que vai acontecer se der certo. 6 em 7. Certo, 6 em 7. Eu vou falar aqui para vocês. Né? Então aqui, ó, tem uma parada aqui. E vamos dizer que isso aqui se o sucesso é medido pelo dinheiro e tal, vamos ver nesse gráfico aqui. Então, 6 em 7, tá aqui, ó. Vou colocar 100 mil. Em 7 dias. E aí ele projeta isso na cabeça dele. Esse é o que se der certo. Mas não é só 100 mil em 7 dias. Sabe por que não é só 100 mil em 7 dias? No filme que ele projeta, porque ele pensa, se eu aprender, eu vou poder executar isso para o resto da vida. Essa é uma coisa. E ele também, se ele for um cara que me pesquisou bastante, se ele for o São Tomé investigativo, São Tomé Sherlock Holmes, ele viu que eu entrevisto, nos últimos 20 dias, eu entrevistei pessoas que fizeram quanto? 2 milhões por dia, os famosos faixas pretas. Faz sentido? Sim.
Então, filme, se der tudo certo, é mais do que 6 em 7. Pode chegar a ser milhões. Agora, qual que é o filme se der errado, geralmente, que ele coloca na cabeça dele? Eu não sei se foi assim que aconteceu com você. Um cliente típico meu, Heloísa, o máximo que ele vai perder é o quê? Não, é o filme que ele pensa, o máximo que ele vai perder é o valor do FL. Faz sentido? Total. Só que o valor do FL comparado com o valor de potencial é assimétrico, não tem simetria. É ínfimo preparado para a coisa. Então, tem pessoas agora aqui que estão rodando o filme se der certo. E tem pessoas que dão se der errado. Mas o que ele tem a perder é muito menos do que ele tem a ganhar. E quando esse filme... E é por isso que no final quando eu vendo o fórmula de lançamento, eu ofereço uma garantia. Porque aí o que ele tem a perder é zerado. A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. Que é quando você oferece uma garantia, aí é zerado. Então, assim, é interessante, porque você tinha um filme que podia dar errado. Qual que era o filme que podia dar errado? Ah, isso não funciona para veterinário, só funciona para quem vende marketing digital, só funciona para psicóloga, sei lá o quê. E tinha um filme, e alguma coisa tinha um filme que podia dar certo. E quando você potencialmente, consciente ou inconsciente, contrabalanceou esses filmes, qual que era o custo de não fazer nada? O custo de não fazer nada é estar onde você está. Né? E o custo de fazer alguma coisa era ter a possibilidade do 6 em 7. Mas, enfim, aí você comprou, funcionou de alguma forma ou de outra. Isso. Como é que foi essa jornada? Bom, aí, como eu falei, a gente tinha essa empresa, ela era uma empresa que não tinha, assim, uma área específica da veterinária. A gente fazia curso para várias áreas dentro da veterinária. E aí acontece que a gente, uma das minhas amigas, uma das minhas sócias, né, ela começou a falar, não, vamos lançar alguma coisa no online, vamos lançar no online, eu vou tentar fazer com o meu marido, que também é veterinário, né, vou lançar ele para ver se dá certo, e se der certo a gente coloca na empresa também. Bom, ela foi lá, lançou, deu certo. Aí a gente foi para o Fórmula ao Vivo, de 2018. A sua sócia lançou e deu certo. O que significa dar certo para ela? Só para eu tentar quantificar. Deu certo, deu 6 em 7 no lançamento de semente. A sua sócia deu um 6 em 7, a veterinária sócia. Exato. Pô, e aí você viu, cara, é minha sócia, que massa, você funcionava. E ali na minha frente funcionando. Aí já fiquei menos São Tomé, né? Aí pensei, não, opa, tá certo. Aí a gente foi pro Fórmula ao Vivo e lá aí é outro mundo, né? A gente já convive com muitas outras pessoas, vê muitos outros depoimentos. E lá, eu conversando com essa minha sócia, que conseguiu 6 em 7, a gente começou a perceber uma coisa que estava muito relacionada com os fundamentos do Fórmula de Lançamento, que a nossa empresa não tinha um avatar muito específico. A gente, tinha cursos de várias áreas, né? Então, a gente pensou, poxa, e se a gente lançasse separado? Você tem, né, já lançou teu marido, deu certo, e eu e outra sócia que a gente trabalha em uma área muito semelhante, que é clínica de cães e gatos. E ela falou... Peraí, deixa eu só, porque esse mundo veterinário é muito louco para mim. Eu não tenho animais, então é difícil. Então, a área dela, só para a gente entender, ou do marido dela, o marido também era veterinário, certo? Isso, também. Então, tá bom. E a área dela era qual? Só para você entender. A área dela é diagnóstico por imagem, é raio-x na medicina veterinária. Dos cães, dos cavalos. De cães e gatos. Isso. Então, tá bom. Você vai lá, o cãozinho tá com um probleminha lá, e ela vai lá, tira um raio-x, e aí o marido dela interpretava aquele raio-x. Isso, exatamente. Então, e a sua área era? E a minha área, junto com uma outra sócia, que nós estávamos todas juntas, é clínica. A área clínica é quem faz o diagnóstico, quem atende e faz o diagnóstico do cão e do gato. E qual que é um problema que o cão e o gato têm? Chega lá... Insuficiência renal. O cachorro e o gato chega lá com problema de não estar se alimentando, tá urinando e bebendo muita água, tá com insuficiência renal. A gente faz esse diagnóstico. Né? Então, que legal. É a clínica, não tem nada a ver com a radiografia. A clínica, não. Exatamente. Entendi. E aí você sacou que era diferente da sua sócia e falou assim, pô, por que vocês não fazem essa parte e a gente faz a outra?
Exatamente, porque a gente percebeu que o público dela era muito mais específico, era um público que queria imagem. E o nosso público já era aquele veterinário que está ali na rotina, fazendo diagnóstico, era um outro público, né? Então, pensamos, vamos lançar nós duas. Então, a gente desfez aquela primeira sociedade, e aí eu criei uma outra sociedade com essa sócia que tem a mesma área que eu, que é a Helena, minha sócia até hoje em dia, na nossa empresa, que é o Raciocínio Clínico VET. E aí começamos a nossa empreitada. Aí isso foi? Então, isso foi essa jornada. Bom, aí foi fim de 2018, né? Foi isso quando a gente tomou todas essas decisões. E aí eu e ela criamos essa empresa e já começamos a gerar conteúdo, fazer live, fazer post. E o nosso público cresceu muito, assim, dentro de um mês a gente já conseguiu um público bem legal. E em janeiro de 2019, nós duas decidimos fazer um lançamento semente. Então, foi dia 23 de janeiro de 2019, nunca vou esquecer. Fizemos uma masterclass, lançamento semente, e nesse lançamento nós arrecadamos R$54 mil. Foi nosso primeiro lançamento. Tá começando a ficar legal isso aqui. Deixa eu fazer no meu gráfico aqui, ó. No seu primeiro lançamento semente foi R$54 mil. Vou colocar um K aqui, tá bom? Uhum. E aí? Aí, a gente, poxa, deu certo, né? Enchemos a turma, tipo, superamos as nossas expectativas. Claro que a gente sempre quer o 6 em 7, mas a gente sabia que era um primeiro lançamento, que é tudo, né? Era nosso primeiro passo ali, tem todo um processo. Mas, segundo os fundamentos da fórmula, a partir do momento que a gente validou o lançamento através do lançamento semente, a gente já poderia partir para o interno. Então, nós duas nos organizamos e gravamos os CPLs, e em maio de 2019 nós fizemos o nosso primeiro lançamento interno. Uhum. E aí, fizemos o nosso primeiro 6 em 7, em maio de 2019. Foi quanto? Desculpa. Foi quanto? R$124 mil. R$124 mil. Tá começando a ficar legal esse negócio, hein? Uhum. Isso aqui a gente está falando de maio de 2019. E aí, a grande pergunta é, você chegou a lançar esse ano? Sim. Então, como é que estão esses lançamentos esse ano? Só para a gente pular um pouco mais para 2020. Porque muita gente fica pensando, isso não funciona esse ano, funcionava no ano passado. Não, funciona assim. Bom, de lá para cá a gente já fez vários outros lançamentos. Esse ano eu já fiz 2 lançamentos. E em ambos os lançamentos a gente arrecadou 6 em 7, né? Fez 6 em 7. Mas o último lançamento, que foi agora em março de 2020, foi o nosso maior lançamento, com R$182 mil. Total, o maior lançamento. E ó, eu não duvido que seja o maior lançamento, não duvido, não quer dizer que que não é, tem muita coisa que aconteceu, você está mais preparada, você sabe mais, mas eu não duvido que é o tempo que a gente vive, não. É interessante isso, né? E se você está falando de março, a gente já estava em tempos de pandemia, já estava... Isso, já tinha chegado no Brasil, né? Ainda não estava com todo o processo de quarentena, mas assim que a gente estava fechando o carrinho, alguns estados já estavam entrando em quarentena, então já estava no processo muito louco, né? Tô doido para ver como é que vai sair esse meu lançamento agora. Porque o lançamento de março, quando eu já estava em lockdown, já estava em quarentena, ele foi 31% maior do que o lançamento do ano passado, do mesmo período, em termos de faturamento, né, receita faturada. Então, vai ser interessante entender essa parada. Agora, dito tudo isso, você já fez estou vendo aqui várias vezes 6 em 7. Heloísa, para essa galera que no dia 18